gravando? Bom, muito boa tarde a todos. Agradecer à Câmara por estar nos recebendo hoje, né, mais exatamente a Comissão de Finanças da Casa, né. Hoje temos o vereador Rafael, né, vereador de novo mandato, né, e o vereador Paulinho já está experiente nessa parte da prestação de contas, já era presidente da Comissão de Finanças antes, né, vereador? Então já está acostumado com esse monte de número que eu coloco aqui para perturbar a cabeça de vocês. Queria também agradecer e dar uma boa tarde a todos que nos assistem, também acompanham pelas redes sociais aqui presencialmente. Essa reunião nossa, ela é uma reunião curta, né? A gente tenta ser muito objetivo. Ela até evoluiu desde quando a gente começou a fazer lá em 2021, né? A pedido dos próprios vereadores, a gente foi acrescentando algumas informações de formas mais simplificadas e hoje a gente está no modelo que a gente tem seguindo já há vários anos, várias apresentações. Se for necessário, a gente altera à medida que a gente for apresentando no decorrer do ano. Primeiro, explicar um pouquinho o que a gente faz aqui, né? Hoje a gente vai mostrar para vocês o resultado do Tesouro acumulado no município da Serra, conforme valores apresentados no relatório do terceiro quadrimestre de 2024. Ou seja, é o fechamento do ano 2024. A gente vem aqui, vereador Rafael, 3 vezes, né, por ano, de forma obrigatória. Isso é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vem aqui e demonstra para os vereadores como está a nossa arrecadação, as metas de arrecadação, as metas de resultado, o que a gente previu no orçamento, como que ficou. E aí tem a primeira que ocorre agora em fevereiro, tem que ser até o último dia de fevereiro. Essa de fevereiro, ela é interessante que ela mostra um ano todo fechado. Então, nesse caso, mostra todo 2024. Em seguida, a gente volta aqui no meio do ano e já mostra o primeiro quadrimestre do ano de 25. E assim por diante, até no ano seguinte fechar de novo, apresentar 25 fechado. O que é importante a gente falar sobre a pauta da reunião? Porque, às vezes, por falar prestação de contas, a gente usa naturalmente esse nome, que é o que está na lei, inclusive, não é uma prestação de contas de gestão, tá? Não é uma prestação de contas de ação. Né? Aqui eu vou mostrar números, por exemplo, eu posso mostrar na saúde, que a saúde executou um orçamento de 300 milhões, por exemplo. Se alguém perguntar, tá, mas nesses 300 milhões, faltou isso para atenção primária, ou como é que ficou, eu não sei dar detalhes sobre a ação. A ação quem presta conta é o secretário da pasta. Aqui a gente trata só de números, para mostrar o que a gente pensou de arrecadação, como foi o desempenho da arrecadação, fala um pouco dos tributos, e fala da despesa que consolidou ao final. Mas a gente não consegue entrar no mérito de cada ação dessa. Então, assim, não é um lugar que eu consigo responder algum questionamento do tipo, olha, mas a educação gastou X, mas por que não fez a reforma da escola tal? Um exemplo. Eu não tenho essa informação aqui. Essa informação, obviamente, a secretaria tem, mas nós não temos nesse momento. Então, basicamente seria isso. A gente começa sempre falando das receitas, né? Esse quadro, a gente mostra o que estava previsto de acordo com o orçamento inicial, quando nós começamos a elaborar lá em abril de 2023 para valer em 24, depois em setembro mandamos para cá a peça final. Então a gente previu esse valor de orçamento, essa previsão, ainda em 23 para valer em 24. É uma previsão, então a previsão ela nem sempre é acertada. Naturalmente e normalmente, a gente, quando elabora o orçamento, nós somos muito cautelosos na previsão. Toda vez que vai se elaborar o orçamento, isso acontece no Brasil comumente, porque sempre, se vocês acompanharem, nós estamos no meio de alguma crise de instabilidade. Então, quando a gente está elaborando o orçamento, a gente leva em consideração o histórico de arrecadação dos anos anteriores, a gente leva em consideração o momento político, tanto na macroeconomia como na microeconomia, ou seja, aqui na Serra, no Estado, no país e no mundo se tem ameaças, né? E na hora de fixar o valor, a gente prefere ser mais cauteloso. Por quê? A receita do orçamento e a despesa são iguais quando a gente elabora. Se a gente, por exemplo, prevê que vai arrecadar 100 milhões de ISS e arrecadar 50, vai ter um furo de arrecadação e a despesa já foi executada.
Então a gente prefere ser cauteloso na receita, porque se a gente errar a receita para baixo, previu 100, mas foi 150. A gente consegue atualizar o orçamento por excesso de arrecadação, etc. Não tem prejuízo nenhum, mas é melhor do que a despesa acontecer sem ter a receita, e na verdade a gente não pode nem deixar acontecer. Se tem frustração de receita, a gente tem que contingenciar o orçamento. Mas a gente prefere ser mais cauteloso, sempre dentro do limite também, que não atrapalhe o planejamento. Mas vamos lá então passar os números já, o que aconteceu em 2024. A nossa previsão de receita inicial era de 2.522.932.000, ou seja, mais de 2,5 bilhões de reais. Eu falo sempre valores aproximados para não ficar muito chato, tá? Mas se vocês quiserem, a gente pode também falar tudo. E o realizado no total foi 14,46% a mais do que o previsto, ou seja, nós conseguimos realizar 2.887.802 dessas receitas. As receitas correntes, né, que aí não tem aqui as receitas de capital, que são, por exemplo, convênios, operação de crédito, essas são as receitas correntes, que depois eu vou esmiuçar também. Elas tiveram um acréscimo de 18,54%, 2.092.528 para 2.480.561. Lembrando que aqui eu não estou mostrando, comparando o que foi realizado em 23 para 24, não. Eu estou comparando só com o que estava previsto no orçamento. Mas à frente tem uma lâmina, um slide, que a gente mostra a diferença de um ano para o outro. E aí, nas receitas correntes, eu gosto de destacar as receitas tributárias. O que são as receitas tributárias? São aquelas dos tributos que hoje competem aos municípios. Digo hoje porque a reforma tributária vai mudar isso tudo aí. Hoje nós estamos, com a nossa equipe, inclusive, por isso que eu estou muito na correria, está tendo um seminário, para os auditores fiscais e para os servidores da Receita da Prefeitura da Serra, na Fazenda, onde nós estamos com os maiores especialistas do Brasil, pelo menos 2 dos maiores deles, capacitando a nossa equipe para a reforma tributária, mostrando o que vai mudar com a reforma e quais são os pontos de atenção que a Serra tem que ter. Ou seja, ninguém está fazendo isso a nível de Brasil, nessa condição, acho que pouca gente, e no Estado ninguém está fazendo nesse nível de ter uma consultoria especializada na área, já pensando o futuro da Serra com a reforma. O que muda com a reforma? O ISS, que é uma grande receita nossa, vocês podem ver ali, 427 milhões em 2024, ele vai ser juntado com o ICMS, que é o imposto do Estado, e será um imposto só, gerido conjuntamente pelos estados e pelos municípios. E muita coisa vai mudar. Então, sim, uma possível ameaça à situação fiscal da Serra hoje, que isso pode mudar. O ISS, então, que é o Imposto sobre Serviço, que é do município, atingiu a previsão de 324 milhões e 500, digo, até a previsão é redondinha, porque a gente fez com base histórica e arredonda. E arrecadou 427 milhões e 223 mil reais. O ITBI, que a previsão é de 33 milhões e 666, nós previmos o ITBI com base em algum histórico e a gente não quis ser muito otimista em relação ao mercado imobiliário, porque teve um boom em 2021, a gente achou que isso fosse se acomodando, diminuiu um pouco, mas realmente ainda teve um excelente resultado em 2024. O imposto de renda retido na fonte, que é o imposto de renda que fica para o município quando ele paga uma obra, paga determinado serviço e quando ele paga os seus servidores. O imposto de renda, antigamente, ele era retido e era enviado para o governo federal. Os municípios, depois de uma briga de quase uma década, conseguiram demonstrar que esse produto é de arrecadação nossa. Então, rapidamente, a Serra já se organizou há 2 anos atrás e começou a fazer retenção na fonte e destinar ao próprio município. Então, é uma grande receita hoje. Vejam que foi mais de 100 milhões de reais de imposto de renda retido na fonte. Isso muito porque, também eu vou mostrar mais adiante, a Serra teve muitos investimentos em 2024. Foram muitos milhões investidos em obras e todo contrato desse, a parte de retenção do imposto de renda é retida e fica para o município. E as taxas, de um modo geral, são diversas taxas que vocês pagam no dia a dia, taxa de licenciamento, taxa de autorização de uso, diversas taxas que somaram 50 milhões e 595 reais. Bom, eu gosto sempre de detalhar as que são fundamentais, as outras eu vou passando mais rapidamente, se tiver qualquer dúvida é só me perguntar. O que são transferências? E as receitas patrimoniais, que isso aí tem muito a ver com as aplicações financeiras que o município tem.
Então, o que ocorre? Se eu fiz um convênio e o dinheiro ficou mais tempo na conta, ou seja, eu demorei na execução, ele ficou mais tempo na conta, ele rendeu mais no banco, né? A operação de crédito, a mesma coisa. Agora, quando a execução é mais rápida, você tem menos dinheiro parado no banco. Então, você entrega mais rapidamente uma obra, mas em contrapartida ela ficou menos tempo rendendo. Então, por isso, a nossa receita patrimonial foi até um pouco menor do que a gente esperava. Foi de 48 milhões, a gente calculou 76 milhões com base nos fluxos do caixa do passado. Mas, além disso, também tem muito a ver com a economia, com os rendimentos dos fundos onde são aplicados essa receita patrimonial. Lembrando que a aplicação disso não é livre, igual você faz com o seu dinheiro, a gente tem um monte de limitação enquanto município para aplicar. Transferências da União de 289.325 previsto, foram 341.563. A transferência dos estados, 61.827 era a previsão. A transferência foi na casa de, me perdi aqui, 715 milhões, nessas transferências aqui. E transferência é importante entender que não significa que o Estado está dando nada para a gente. Essas são transferências constitucionais. A União e o município são obrigados a passarem para o Estado, a União e o Estado, elas são obrigadas a passarem para o município parte da sua arrecadação, de seus impostos. Então, essas transferências são obrigatórias. Mas eu vou esmiuçar um pouquinho mais à frente também. Eu vou no que chama atenção, transferências de instituições privadas. Olha que nós previmos 4 milhões e 38 e foi realizado 13 milhões e 200. Percebam que é a maior diferença, né? 227% de diferença do que estava previsto que foi realizado. Por quê? Aqui entrou uma parcela daquele acordo de Mariana, não sei se vocês ouviram falar. Foi uma transferência de uma instituição privada. O que mais entra aqui? Quando as empresas fazem doação para fundo da criança e do adolescente, para fundo do idoso, destinam parte do imposto de renda, pessoa jurídica, para esses fundos, que pode ser destinado. E aí entra também como transferência de instituições privadas. Transferência de instituição pública, eu não vou detalhar muito, mas é porque o Fundeb está aqui dentro. O Fundeb da educação é uma instituição pública, então entra nessa rubrica aqui. Então, por isso que é um valor alto, 473 milhões. Vou destacar também as receitas de capital. Operações de crédito, nós previmos 280 milhões, mas na verdade foi realizado 314 milhões 156. Lembrando que toda operação de crédito, toda, sem exceção, ela tem que passar pelo crivo da Câmara de Vereadores. A gente tem que prever no orçamento que ela vai existir, né? Olha, vamos prever que vamos ter 300 milhões de execução de operação de crédito. Mas ela só pode existir se a Câmara autorizar especificamente aquela lei. Então, tem uma lei específica dizendo, olha, vamos tomar 100 milhões de reais do Banco X, assim, para isso. Aí a Câmara autoriza. Gosto de falar isso porque o fato de a gente colocar no orçamento não nos dá autorização para fazer operação de crédito. Transferências de capital, basicamente, são os convênios que a gente faz com o Estado e com a União. A gente previu 150 milhões, mas, na verdade, a arrecadação foi de 89.598. Como que é a previsão? A previsão é com base no que as secretarias e o setor de captação de recursos prevê. Nós estamos negociando com o Estado um convênio para construir uma escola. Então, eles colocam isso no orçamento lá um ano atrás. Muitas vezes, acaba furando a previsão porque a obra atrasou ou porque no ano anterior a obra adiantou. O exemplo de obra eu estou dando. Então, assim, a previsão é que ia executar X, mas acabou executando mais rápido, então executou primeiro no ano, como estava previsto para o ano seguinte, então fica diferente a previsão. Bom, vou passar aqui. Essa é quase igual, mas ela é mais interessante sob o aspecto que ela compara um ano com o outro. Então, eu particularmente acho ela mais interessante. Ela mostra exatamente o nosso crescimento. Percebam que as nossas receitas correntes cresceram 10,92% de um ano para o outro. E aí, entrando na receita tributária, no acumulado foi 20,01%, mas o nosso ISS, um expressivo crescimento, nós arrecadamos 349.887 em 2023 e arrecadamos 427.223 em 2024, 22,10%. Então, um grande crescimento no ISS, muito além da inflação. Por que esse crescimento?
Vários fatores. Dinâmica da economia da Serra, primeiro fator. Alguns outros fatores. Querendo ou não, a nossa atuação junto à melhoria da ambiência de negócios, ela reflete na arrecadação do ISS. Então, quando uma licença é simplificada, quando o atendimento de alguma forma para o setor produtivo é mais rápido, você consegue otimizar essa relação com o setor produtivo e isso ajuda, né? Uma coisa que nós fizemos esse ano também, esse ano de 24, na verdade, um projeto que passou pela Câmara no finalzinho de 23, se eu não me engano, a gente criou uma metodologia no fisco, ou seja, na fiscalização tributária do ISS e do ITBI. Hoje, a Serra, ela estimula a regularização, ou seja, se determinado contribuinte, a fiscalização visualizou que ele está deixando de declarar alguma coisa, ou seja, ele deve X para o município, ao invés dele ser multado diretamente, como era no passado, primeiro o fiscal tenta que ele se regularize. O que isso tem a ver com a arrecadação? Antigamente a gente ficava, eu vou chamar para simplificar, de bater no boca com o contribuinte. Ah, isso aqui, e o contribuinte não queria pagar, não aceitava, ficava naquilo. Você multava ele uma multa estratosférica, essa multa podia variar de 20% a 100% ou 150%, se não me engano mais, do valor do principal. Olha só. Então ele não queria pagar isso. Então ele entrava com recurso administrativo, ficava 2 anos brigando com a prefeitura, depois ia para o judicial e o dinheiro não entrava. Então agora o que a gente faz? A gente demonstra para ele que está errado e não tem multa. Ele só paga a multa e o juro do atraso, mas ele não tem multa de penalidade. Então ele faz isso, o dinheiro entra mais rápido para a prefeitura e não tem essa litigância. E olha que número interessante, o nome desse programa é o PROMAT. Eu tenho ido em vários eventos país afora apresentar esse programa. E o resultado dele de 2023 foi o seguinte: em 2023 foram aplicados quase 9 milhões de autos de infração contra os contribuintes. Aplicados, não significa que esse dinheiro entrou, fica essa celeuma, como eu disse. Em 2024, já com o PROMAT, foram aplicados menos de 1 milhão de autos de infração. E a receita não caiu, né? Ah, aumentou por causa disso? Só por causa disso não, como eu disse, é uma engrenagem, mas a receita não caiu, isso é o mais importante. Como que a gente consegue isso? Nós mudamos a lógica do fisco. O fisco, se vocês, não sei se vocês têm conhecimento, parte da remuneração de um fiscal é com base nos autos de infração que ele emite, ou seja, nas multas que ele emite contra o contribuinte. O que a gente fez? Isso é constitucional, eu não posso proibir o auditor de multar, só que eu posso estimular uma forma diferente. Então, na Serra, a pontuação que ele consegue para regularizar uma empresa é muito maior do que se ele multar. Então, para ele é mais interessante, mais inteligente ele buscar regularizar uma empresa do que ele multar diretamente. Então, isso deu muito certo, foi construído junto com a categoria, não foi nada forçado, inventado, e felizmente eu estou falando disso aqui um pouquinho porque foi uma grande conquista da cidade da Serra e ninguém faz isso dessa forma no Estado, né? E organizado dessa forma, que mudou também a forma de remuneração, eu ainda não conheço no país alguém que tenha feito dessa forma. IPTU, o IPTU ele segue uma lógica muito próxima da atualização de inflação e essas coisas, mas a inadimplência aqui ainda é alta, mas teve um crescimento de 10%, que eu não acho ruim. Não acho ruim. A gente tem ainda uma tarefa muito grande pela frente com o IPTU. Estamos pensando algumas coisas em relação a isso, alguns incentivos de pagamento, algo nessa linha, mas é realmente uma receita muito difícil de cuidar. A inadimplência na Serra ela está acima de 50% do IPTU. Se você fizer um fracionamento por bairro, você pode facilmente demonstrar que o que tem de arrecadação de IPTU daquele bairro não paga sequer a limpeza pública de poucas ruas do bairro. Bom, o imposto de renda retido na fonte, como eu disse, olha, um crescimento de 23% de um ano para o outro, de 81 milhões para mais de 100 milhões. As taxas ficou bem próximo, de 46 a 50. A iluminação pública, 58 milhões e 800 em 2023 para 63 milhões e 270 em 2024. Tivemos uma grande expansão nessa rede. Então, eu também isso considero, tem mais, vai entrando, você tem a despesa, mas a receita também, ela vem na base que a economia se mexe, você tem mais número de instalações, e de acordo com o número de instalação da EDP, a gente recebe esses valores. As transferências da União
também foram maiores, né? Então o FPM, que é a principal, foi maior, de 284 milhões para 341 milhões, 20% também. As transferências dos estados, 747 milhões 566 para 715.930, 10,56%. Eu estou falando dos estados, gente, mas vocês sabem que é só do Espírito Santo para nós, né? É porque tecnicamente a rubrica fala transferência dos estados, eu tenho que manter essa natureza. Isso é interessante. Esse modelo é um modelo que vem com base nas normas da Secretaria do Tesouro Nacional, não é isso, Luciene? Luciene é assessora técnica da Fazenda. A gente não consegue inventar muito, tem um mínimo de informações necessárias. E operações de crédito foi 198.467 em 2023, 314.156 em 2024. Receita de operação de crédito. Lembrando que muita operação de crédito que estava prevista para 2023 frustrou em 2023, ou seja, não entrou e entrou em 2024. Por isso que foi bem maior do que o previsto. Bom. Isso é um recorte, deixa eu ver se do lado aqui. Ó, a receita total do município acumulada até o terceiro quadrimestre, ou seja, no ano todo, apresentou um crescimento nominal de 14,44%, considerando somente a receita da prefeitura, um crescimento de 14,53%. É o resumo. Aqui são gráficos, né, mostrando para vocês isso, para poder visualizar como é que se comportou, e mostra ali que nas receitas próprias do município, na receita própria, o ITBI e o ISS na ordem de 31,61% e 22,10% em relação a 2023. Ou seja, eu não falei do ITBI, mas é bom falar, percebam aqui, ó, 44.218 em 2023 para 58.197 em 2024. Resultado, dinamismo da economia ligada a imóveis, pode ser também aumento de regularização de imóveis, que a pessoa vai regularizar e paga o ITBI. Mas assim, por que eu falo do ITBI? Geralmente, toda notícia do ITBI é boa, porque se aumenta é mais receita e se aumenta o dinamismo dessa economia, que é o setor imobiliário, está crescendo de alguma forma. Então, geralmente, se extrai dali coisas boas. E outra coisa boa também que a gente fez, eu não me recordo se foi ano passado, eu acho que foi, a gente criou um ITBI especial. O que é isso? Você, quando financia o seu imóvel, você tem uma avaliação que é do banco. O banco não vai avaliar errado o seu imóvel, você concorda? Porque ele está te emprestando dinheiro para você comprar e a garantia dele é o próprio imóvel. Então ele não vai avaliar menor, né? Ele vai avaliar direito. Aí o que acontece? Aqui mesmo nesses casos ainda passava por uma avaliação nossa do fisco, que era inclusive demorada e em muitos casos dava questionamento. A gente acabou com isso. Quando você financia um imóvel que a avaliação é oficial bancária, a gente chamou de como se fosse um ITBI automático. O valor da avaliação do banco é X, então o ITBI vai ser calculado com base naquele valor. Não tem avaliação feita pelo fisco, avaliação de fazer visita, nada disso. Vale a avaliação oficial. Isso traz rapidez. Rapidez, dinamismo e traz segurança jurídica para o contribuinte, que é a melhor dos efeitos. Esse eu gosto de falar um pouquinho, que ele traz alguns dados interessantes. Aqui nós estamos falando das transferências, está vendo? FPM, ITR, Royalty, SUS, FNDE, Fundo Nacional de Assistência Social e outras. Nas transferências da União, a receita do Sistema Único de Saúde, SUS e FNDE, apresentaram o aumento de 18... Não, é aumento ou é queda? Ali é... Não, está errado, né? Deixa eu ver aqui. Não é aumento, está errado o sinal. O sinalzinho está errado, Luciene. Vamos corrigir, o sinal está errado. Um aumento de 18,74% e 59,22%. A FNDE veio muito mais para os municípios. E a receita da assistência social, ela variou negativamente de 15,41%. E vejam aqui o que vem para a gente. Olha, o FPM, ele é obrigatório. Veio 139 milhões em 2024. O ITR também é obrigatório, 214. Os royalties também, 31 para 37. Transferências do SUS, de 90 para 107 milhões. Quando eu mostrar para vocês o gasto de saúde, vocês vão ver porque eu estou chamando a atenção para isso. O que vem de receita para o SUS e o que os municípios precisam bancar do SUS. E de assistência social, se é para falar de assistência social com recurso da União, não precisa nem perder tempo para discutir.
né? A União mandou em 2023 6.852 milhões e mandou em 2024 5.796. Me perdoe, mas isso não é falar em política de assistência social a nível de Brasil. Não dá para acreditar que seja. Porque uma cidade do tamanho da Serra ter que demonstrar que recebeu um valor desse para fazer assistência social no município é, no mínimo, incoerente. E as outras somadas ali, eu não vou entrar no detalhe, está muito maior de um ano para o outro, porque nas outras pode ter coisa que ficou de resquício, alguma coisa que é sazonal, algum benefício especial que vem no ano, não vem no outro, então é difícil de comparar. As transferências estaduais, o nosso ICMS cresceu 10,66%, o ICMS de 23, 688 milhões, o de 24, 762 milhões e 14. ICMS cresce por quê? ICMS cresce porque a economia do Estado está pujando, está crescendo, né? Além disso, agora nós estabilizamos, mas não sei se o vereador Paulinho vai lembrar, quando nós chegamos aqui, o índice de participação da Serra no ICMS era de 13,60 e poucos por cento. Como é que é esse índice calculado? Resumindo assim, de forma bem empírica, o valor adicionado fiscal, que é como se fosse a movimentação, o resultado da movimentação econômica das empresas da cidade, quanto maior esse valor, maior é a participação daquela cidade no bolo do ICMS. A Serra, só no primeiro trabalho que a gente fez aqui em 2021, mais de 4 bilhões de valor adicionado, não é de receita, não estava declarado para a Serra. Estava sendo declarado para outros municípios e quem se beneficiava disso ou era ninguém ou eram outros municípios. Então a gente montou um setor aqui na Serra específico para isso, fizemos um trabalho gigante e o nosso valor adicionado fiscal total, que quando nós entramos era 19 bilhões, hoje passa de 40 e poucos bilhões. Tanto é que Vitória tinha a maior fatia do ICMS e agora a Serra tem a maior fatia. Importante lembrar, não somos a cidade mais rica. Nós temos a maior receita de ICMS do Estado, mas como se dividir isso por população, per capita, nós estamos lá no final, entre as 10 últimas. O IPVA, 59.105, 63.616 foi 2024. Parece pouca diferença, mas é interessante. O IPVA não crescia, o IPVA era sempre um reloginho. Ele começou a crescer. Por quê? Pode ser um rejuvenescimento da frota, pode ser que as pessoas estejam comprando carro um pouco mais novos, são mais avaliados na tabela do IPVA. O IPVA a gente fica com 50% da arrecadação. Então, se eu comprar um veículo, sou aqui da Serra, e eu emplacar ele com a placa de Vitória, usando o endereço da minha filha em Vitória, quem vai receber é Vitória. Então tem que ficar o recurso na Serra. Inclusive, Luciene, anota aí, eu acho que é tanta coisa para a gente ver, já fizemos isso no passado em vários municípios, mas vale fazer uma pequena campanhazinha de conscientização do IPVA. Eu acho que pode valer a pena. Olha, então, é legal, isso é legal, acho que vale a pena. CID de combustíveis já foi interessante, já foi relevante, não é mais, né? E os royalties, que foram muito bons em 2021, mas de lá para cá só caiu, tem representado pouca coisa. Estou chegando ao final. Vou adiantar aqui. Olha, aqui tem a nossa dotação atualizada. Qual é a regra básica aqui? Lembra que eu falei que a despesa não pode ser maior que a receita? Então isso aqui é uma das partes mais importantes. Aqui eu sou obrigado a demonstrar o que estava no meu orçamento que foi empenhado. Se essa conta aqui errar, algum desequilíbrio houve, né? Hoje em dia parece bobagem mostrar isso para vocês aqui, porque tem tudo no portal transparência, mas antigamente, na época da lei de responsabilidade fiscal, não tinha. Então, o único momento que o vereador tinha contato com essas contas de forma simplificada era assim, nesse tipo de conversa. Hoje isso tudo está no portal. Mas percebam que nós empenhamos 90% do nosso orçamento, né? Pessoal, foi 1 bilhão e 10 mil de gasto com pessoal. Juros e encargos da dívida, 74.822. Outras despesas correntes, que está todo o custeio da máquina, 1 bilhão 134. Percebam que é um custeio alto. O custeio da cidade da Serra é alto. Isso é ruim? Você tem que olhar por duas formas. Contratar mais médico é custeio. Em tese seria ruim, mas você tem que contratar para ofertar um serviço de mais qualidade para a sociedade.
Se você quer melhorar uma limpeza pública, a mesma coisa, você tem que contratar serviço diferenciado e por aí vai. Então, nem sempre dá para classificar a despesa de custeio como ruim. Estou dizendo isso porque na televisão sempre vai ouvir que custeio é ruim, que isso, aquilo. O que tem que fazer é gastar bem, é a qualidade do gasto que tem que melhorar. Você tem que descobrir gargalos, onde está mal contratado, contratar de forma mais acertada para reduzir o custeio. Vou chamar a atenção para os investimentos. Acho que vocês devem saber, porque sempre todo mundo fala isso, a Serra é disparado a cidade que mais investe no estado do Espírito Santo. A Serra está entre as 10 ou 12 do país, se eu não me engano. E na Sudeste está entre terceiro ou quarto. Eu tenho esses dados, depois eu posso até mandar para o Paulinho, se quiser ver isso melhor. Mas, enfim, a Serra empenhou R$ 688.506.000 em 2024 de investimento. Ou seja, de obras ou de alguma coisa que de alguma forma agrega ao patrimônio da cidade. Então, realmente, um número expressivo de investimento. E outro dado interessante que não tem aqui, mas tiveram a oportunidade de comparar, quando você compara o empenhado para o executado, por exemplo, empenhou 688 milhões, executou tudo? Não. Vamos botar, executou 647, 650. Na Serra, essa diferença entre executado entre empenhado e executado, que é o liquidado que a gente chama, ela é bem menor quando se compara com outras cidades da Grande Vitória, que estão na ponta também. As outras cidades têm muito mais empenho com menos execução. Isso demonstra aqui uma qualidade na execução e planejamento de obra. Então, é importante falar isso. A amortização da dívida, gente, geralmente a gente não erra, porque a gente empenha à medida que vão chegando os valores. Os bancos, onde a gente deve, o IPS, sempre informa qual é o valor, a gente empenha e paga. Então, geralmente é um reloginho. Está acabando, já peço desculpas a vocês se eu estou me estendendo muito. Como é a primeira reunião do ano e é um fechamento, eu estou dando um pouco mais de atenção. Resultado primário nominal, isso é muito falado a nível federal, que tem a ver com estabilidade do governo, confiança e tal. Nos municípios também existe, mas o nosso resultado primário nominal, ele ficou dentro da meta estabelecida, que era de 823 milhões e 200, nós ficamos em 544 milhões e 636. Lembrando que, quando eu faço uma poupança corrente, ou seja, quando eu reservo um recurso de um ano para o outro, que eu viro com superávit, quando eu executo ele altera esse resultado primário. Eu executei muito recurso de superávit, ele altera o resultado primário. O resultado de metas, na verdade. E a operação de crédito também. Por quê? Operação de crédito, apesar de ser uma receita, ela é uma receita que eu tenho que pagar. Então, ela entra, se entrou 100 milhões hoje, não entra 100 milhões de receita. Mas quando sai a despesa dos 100 milhões, é despesa. Quando que isso vai deduzindo e virando ponto positivo na meta? É quando você vai amortizando, que aí você está pagando a sua dívida, está amortizando. Então é complicado, mas não deixa de ser inteligente. O dinheiro não é meu, eu não posso considerar receita. E o primário, então, resultado. E o nominal é a mesma coisa, a meta fiscal é de 2 bilhões 904. Não. Tá certo, perdão. Ali é dívida, Isso, o limite da dívida ali seria 2 bilhões 904 e o endividamento total da prefeitura na casa de 834 milhões. A Serra, eu falo desde o primeiro ano, preciso falar, ela não é uma cidade com problema de endividamento. Ela tem endividamento sim, mas é aquele tipo de endividamento que você está se endividando, mas você tem disponibilidade para pagar. Então, até que nós estamos pagando, amortizando, pagando juros, etc. E o resultado também ficou abaixo do limite máximo da meta. Isso aqui é interessante, que é um quadro que mostra a aplicação de educação. Foram aplicados 498 milhões, o que representa 29,5% da receita resultante de impostos. Aquele 25% que é obrigado o município a aplicar, a Serra aplicou 29,5%. Ali está só o resultante dos impostos, 498 milhões. Até pensar para o próximo, porque, na verdade, tem muita coisa que foi gasto além disso que não entra nessa conta. O uniforme não entra aqui, por exemplo. Então, muita coisa que você utiliza na educação, mas não conta para esse limite. Então, dá para fazer um cálculo até para mostrar um pouquinho melhor. Mas, considerando o que é cobrado pela Constituição e o que o Tribunal de Contas confere, é isso aqui. Nós aplicamos 29,5%.
Saúde foram 368 milhões, 22,37% da receita resultante da arrecadação de impostos. O mínimo seria 15. Aí você compara, só dos impostos foram 368 milhões. O financiamento do SUS via transferência federal foi na casa de 107 milhões. Então, você vê como é que o município é o município que segura o SUS. O SUS é bom? O SUS é maravilhoso. O SUS é maravilhoso, claro que é. Mas os municípios hoje têm toda a pressão. Pessoal, que o limite máximo é 54%, nós fechamos o ano com 44,95%. Isso é acompanhado mês a mês, o tribunal acompanha mês a mês, a gente acompanha mês a mês. Qualquer ação que for aumento de pessoal tem que passar por um crivo, uma análise e mostrar, ó, quer aumentar? Tudo bem, vai aumentar, mas vai significar X% no percentual de pessoal. Aqui é só um gráfico mostrando o que eu já mostrei para vocês. Aqui o limite de endividamento, né, que já mostrei lá atrás também, está repetido, né? 834 milhões a gente tem de dívida consolidada. O limite, de acordo com a resolução do Senado, seria 2 bilhões e 904. Claro que a gente não pode se endividar nisso, né? Poder pode, pela lei, mas se a gente se endividar essa quantidade toda, vai espremer o dia a dia. Isso aqui, o que é legal isso aqui? Esse é uma tela do Tribunal de Contas. Oi, Michel, tudo bem? Boa tarde. Eu queria mostrar aqui o seguinte, isso é o Tribunal de Contas atestando o que eu estou dizendo para vocês. Tá? Essa tela está lá no Tribunal de Contas. Tá ali, o que é importante aqui, que tem a ver com a prestação de contas? Meta de arrecadação, meta atingida, despesa com saúde, cumprimento do limite, despesa com educação, cumprimento do limite, resultado primário, meta atingida, resultado nominal, meta atingida, e por aí vai, tudo atendendo ao limite, operação de crédito atendendo ao limite, cumprimento da regra de ouro, ou seja, a Serra atende às obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal perante a prestação de contas no Tribunal de Contas. Isso em cálculo, você manda a prestação de contas e o tribunal já faz essa análise via sistema. Eu acho que aí era o fim. Eu queria agradecer a todos vocês mais uma vez, pedir desculpa se eu falei demais. Agradecer também a Luciene pelo trabalho que faz conosco aqui toda vez para montar essa apresentação. A Elaine também, que está sempre agilizando tudo para a gente aqui. Vereador Paulinho, vereador Rafael, os demais. E estamos à disposição, sempre que precisarem. A gente sempre disponibiliza, né, esses dados. E a prestação de contas, ela ocorre a cada quadrimestre. Mas a gente está à disposição de vocês sabem disso a qualquer momento. Não só para vir aqui, ou se quiserem marcar, ir lá, conversar, explicar, a gente está à disposição, principalmente os que estão chegando agora, a gente atende a qualquer momento, não tem problema nenhum com a gente. Tá bom? Muito obrigado, era isso. Não sei se tem alguma pergunta, eu dou alguma pergunta? Por favor. Melhor falar aqui, porque está gravado, né? Boa tarde. Não sou da área financeira, mas por isso mesmo eu gostaria de tirar uma dúvida. Sou Roberta, sou chefe de gabinete do Jorge Guanabara. A respeito ali da relação de receitas e despesas correntes, né? Que está sendo falado tanto, que está ali em torno de 92,37%, né? Excedido o limite de 85%. Volta lá, por gentileza. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais. Nesse aqui mesmo, nesse último. Que mostra pelo Tribunal de Contas aí. Isso, o terceiro item de baixo para cima. Poupança corrente. Isso. Você pode só informar um pouco melhor para a gente poder entender e repassar para a população em relação a isso. A gente já está visualizando a prefeitura fazendo redução de gastos, né, a tentativa com as secretarias. Sim. Aí poderia só explanar um pouquinho mais sobre isso? Existe um índice, que é o índice de poupança corrente. O que é? O percentual da sua receita corrente que você compromete com despesa corrente. Então entra custeio, entra pessoal, entra tudo ali que não é investimento. Então o índice de poupança corrente, quando ele passa de 85%, né, quer dizer, na verdade se comprometeu mais de 85%, que é o caso de 2024, né, você vê aqui que nós estamos com 92,37%, mas ele já fala, olha, pode-se aplicar mecanismo de ajuste fiscal. Então ele já alerta ao município que esse percentual, que já ultrapassou 85%, o município já pode tomar uma série de medidas para reduzir gastos.
Quais são as medidas? Limitação de empenho, corte de gasto, corte de hora extra, que, na verdade, foi aquele primeiro decreto que o prefeito lançou logo que assumiu. Isso é muito importante no sentido que, se você comprometeu menos com o custeio, sobra mais dinheiro para investimento. Então, por isso foi criado. Agora, da onde que vem isso? Essa norma é para avaliar a CAPAG, que é a capacidade de pagamento. Quando a União ela é como se fosse avalista, ela é garantidora de um empréstimo, ela faz uma análise muito grande para saber que ela não tem risco do município dar calote. Então, ele faz escalonamento do comprometimento. Então, esse é um ponto. O que acontece às vezes, e que é natural, pode exceder esse limite quando a sua pressão por gastos ela é na despesa corrente. Por exemplo, você tem que contratar mais professor e você não tem o que fazer, você tem que contratar mais médico, você abre mais sala de aula, tem que ter professor, abre mais unidade de saúde, tem que ter mais médico, mais auxiliar, mais não sei o quê. Então, tudo isso pressiona a despesa corrente. O que é o ideal? O ideal é, quando você já verifica a situação, você já tomar as medidas e tentar adequar o gasto. Mas também não tem nenhuma ilegalidade, né? Não é nenhum descumprimento de limite. É um alerta que o tribunal dá, e isso é muito importante, porque esse cálculo antes a gente fazia na mão. Agora o tribunal ajuda a fazer esse alerta, como ele também ajuda quando a receita que eu previ, por exemplo, não se realizou, a gente recebe um alerta de cumprimento de metas de arrecadação lá. Por quê? Prefeito, você achou que você fosse até o primeiro quadrimestre arrecadar X, arrecadou menos X. Então, você tem que fazer o quê? Limitar seus empenhos. Então, hoje em dia, esse trabalho que o tribunal faz, ele é muito bom, ajuda muito os municípios, né? Mas, realmente, é um ponto importantíssimo, né? A gente está ali na CAPAG, na letra A, mas o limite de 85%, ou seja, o gatilho acima de 85%, que permite ao município e alerta ao município a tomar medidas, ele foi acionado no final de 2024. Ok? Mais alguma coisa? Oi, Michel. Primeiramente, boa tarde. Quero parabenizar novamente o seu trabalho, né? Tive a honra de trabalhar com Vossa Excelência lá em 2013, 14 e 15. Eu, na época, secretário de Trabalho, Emprego e Renda interino, algumas vezes, subsecretário de Apoio ao Trabalhador, subsecretário de Turismo, Vossa Excelência como subsecretário de Apoio ao Empreendedor, depois secretário de Fazenda, secretário de Administração, então um currículo que todo mundo sabe que é o melhor secretário de Finanças do Brasil. Não é só do Espírito Santo, é do Brasil. Esse cara é nota 1000. Você é suspeito? Não, sou suspeito não. E aí eu tenho dois amigos aqui, você me desculpa, que eu achei que na verdade era 14 horas, você já está até chegando também aí, talvez não vai dar tempo de te encontrar, mas mandou um abraço. Eu tenho dois amigos aqui que são assessores meus também externos, e ele me fez uma pergunta até simplória, mas que muitas, não das pessoas mais técnicas que aqui estão, né, vereador Rafael Estrela do Mar, vereador Paulinho Santos, que é chefe de gabinete, e os outros amigos. Mas muito da população lá fora tem essa dúvida, que talvez você vai muito também simplesmente responder ao Djalcio. E como ele nunca viu essa apresentação técnica, é a primeira apresentação, eu vou deixar ele fazer essa pergunta e você pode dar aquela resposta, porque claro, muitas das vezes lá fora vão perguntar e ele vai saber até ajudar a responder para a gestão. Fala aí, Djalcio, com o secretário Henrique Valentim. Boa tarde, secretário, boa tarde a todos. Eu sou assessor, como ele falou, do gabinete Antônio Carlos Ceiá. É uma dúvida que bateu, que o senhor falou sobre cortes. Quando fala em cortes é porque a renda está menos e o gasto está mais, né? Aí, eu fiz uma pergunta para ele, não sei se cabe. Por exemplo, o município, por exemplo, ele baseia mais ou menos, nesse ano a pessoa pagou IPTU. Um exemplo que eu estou dando, no ano que vem ele não paga. Aí, o município trabalha em cima desse parâmetro, né? Altos e baixos. Então, mais ou menos, ele trabalha com isso, né? É isso aí que eu queria saber. Isso. Obrigado. Então, obrigado pela pergunta, obrigado, Michel, realmente trabalhamos bastante juntos já, né, Michel? Em diversas funções aí, parceiro da gente em outras administrações. Eu até falei um pouquinho no início da apresentação, quando a gente falou lá da elaboração do orçamento. Quando a gente elabora, a gente leva em consideração o histórico dos anos anteriores, então a gente nunca pega pelo maior valor, a gente pega um histórico. E a gente pega também algumas situações macro e microeconômicas, ou seja, é o que a gente está vendo que pode acontecer na economia. Digamos, teve um período, por exemplo, que nós tivemos algo que refletiu diretamente no setor do minério, né? Aquela coisa de Mariana e tal. Então, a gente fica atento a tudo isso na hora de fixar a receita. Aí, o que a gente faz? Você falou muito bem. A gente não pode gastar mais do que arrecada. Quando a gente vai elaborar o orçamento, na hora de prever essa receita, a gente é mais cauteloso.
Então a gente leva mais em consideração, e se a gente tiver, se for uma coisa que está muito difícil de prever, a gente prefere prever um pouco menos do que o máximo que a gente achava que pode alcançar. Por quê? Se eu prever menos, não tem problema. Se entrar mais receita, eu consigo adequar o meu orçamento. Agora, se eu prever mais e acontecer menos, eu tenho um problema. Pode ser que o gasto já tenha sido disparado, porque estava no orçamento, e eu vou ter um problema para cobrir essa despesa. E é por isso que isso você está falando, assim, e não é nem tão simplório assim, Michel, porque é um dos maiores controles do Tribunal de Contas, como eu falei agora. É o controle de meta de arrecadação. O tribunal controla isso, porque realmente... E tem mais. Quando o prefeito, como fez no início do ano, aquele decreto de um ajuste, lembrando que o foco ali não é um corte cego, ó, vou cortar 20%, não é isso. É um corte que leva em consideração a qualidade do gasto público. Por quê? Pode ser que o secretário demonstre aqui para mim, lá no comitê, olha, essa despesa custa R$1.000, mas ela precisa ser executada por isso, e ela está sendo executada da forma mais barata possível. Então a despesa dele continua. Agora, pode ser um outro que identifique, não, olha só, realmente eu estou gastando 1.000 aqui, mas eu posso esperar, eu posso fazer isso aqui com o meu pessoal próprio, não preciso contratar ninguém. Então, a análise é essa. Né? E essa dinâmica, esse ato inicial do prefeito, não é um ato obrigatório, mas quando o Tribunal de Contas identifica que você não está cumprindo a meta de arrecadação, aí sim, você recebe um alerta e você é obrigado a tomar medidas a garantir que o seu orçamento não estoure, ou seja, que você tenha mais despesa do que receita. É isso, muito obrigado. É uma notificação, é uma notificação de alerta. Né? Você recebe um alerta. Não é assim, não é multa, não é nenhuma ilegalidade, nem nada, é um alerta, olha... É uma ajuda para o gestor, isso não existia antigamente dessa forma. Ó, gestor, fique esperto aí, acende a luz amarela, dá uma olhada para dentro da sua gestão e vê o que está acontecendo. Então... Não. Não, ótima colocação. Não, a gente está em análise. Está em análise. Sim, acredito. Acredito. A gente tem que analisar muito, a gente tem que analisar com muita frieza o refis. Porque, na verdade, assim, há quem faça refis por período e por fazer. Ah, tem tempo que eu não faço, vou fazer. A gente não costuma fazer assim. A gente como se a gente fosse assim, a gente separa as massas de endividamento. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pandemia. O setor ligado a eventos e alguns determinados serviços, ele passou a ser, em alguns casos, é claro, um devedor habitual. Ele não era, ele passou por um momento ruim na economia ligado àquele setor que atrapalhou ali. E aí o que acontece? O cara tem que pagar funcionário, tem que botar comida em casa, tem que manter o estabelecimento funcionando. A última coisa que ele vai fazer é pagar o tributo. Então a gente faz sempre uma análise separando toda essa condição de devedores para saber se cabe um refis ou não. Lembrando que você é obrigado a demonstrar para o Tribunal de Contas. Antigamente você fazia o jeito que você queria. Agora você tem que demonstrar ao Tribunal de Contas que você está dando sim um benefício para o cidadão, mas a cidade tem que ser beneficiada com a receita, porque senão você só abre mão de um monte de receita para fazer populismo sem trazer vantagem para a administração. E a gente tem que trabalhar pensando na administração. Então era isso. Agradeço mais uma vez a todos. Não poderia também ser mais voltado a um benefício assim, de retorno até, né, se emplacar no município de Serra, você ter um retorno também, não pode ter esse tipo de... não ser só uma campanha assim, de divulgação. Se eu entendi bem assim, primeiro que ele não é um tributo nosso, então a gente não gere ele. Ele vem para cá 50%. Quem recolhe é o Estado, né? Quem faz a arrecadação. E eu não posso ter vinculação de imposto para nada.
Eu não posso dizer assim, olha, pague aqui o IPVA, que parte do IPVA vai ser feito isso aqui. Eu não posso fazer essa vinculação. Agora, quando eu digo campanha, a gente pode fazer uma série de campanhas, né? Campanha pode envolver, não sei, premiação. Então a gente chega num patamar e consegue montar alguma coisa, pensando, não, dá para incentivar mediante um sorteio de alguma coisa, isso, aquilo, há de se pensar. Mas assim, estou falando sem ter certeza se dá, porque eu tenho que pensar, vou medir com base em quê? Né? Isso, quer dizer, só vai ser beneficiado os novos emplacados, porque quem já está. Aí daqui a pouco vira um leve trás de transferência, porque o cara quer figurar de novo no sorteio, pensando se a gente pode fazer um sorteio. Então, tem que pensar muito direitinho. Eu acho que aqui o interessante é comunicar, a pessoa saber o seguinte, olha, cara, é na Serra que você espera uma melhoria da qualidade do serviço? Eu sei que as pessoas, muitas vezes, elas não acreditam no retorno do serviço mediante o pagamento de impostos, isso é natural, isso é uma coisa que está estabelecida no nosso país, a gente sabe muito bem que essa desconfiança tem motivo, né? Mas é tentar demonstrar o seguinte, olha, cara, você vai pagar do mesmo jeito que você vai pagar. A diferença é que se você usar o endereço daqui, o dinheiro fica aqui. Se você usar o endereço de outra cidade, fica em outra cidade. Ok? Além de, assim, há questões pontuais que o Estado e o município que o carro está emplacado é mais alto o tributo do que aqui, se ele transferir para cá. Né? A princípio ele vai ter um custo, mas a longo prazo ele vai ser beneficiado. O Rio de Janeiro, se eu não me engano, o IPVA é bem mais caro que aqui no Espírito Santo. Né? Ok? Mais alguma coisa? Mais uma vez, muito obrigado, estou à disposição de vocês que precisarem. Muito obrigado mesmo. Boa tarde.